A evolução do macaco é um tópico fascinante no campo científico da paleantropologia. Por meio de evidências fósseis e estudos genéticos, os cientistas têm conseguido traçar uma linha do tempo que revela as origens e a diversificação dos primatas, sendo um dos conceitos fundamentais da biologia moderna, desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Essa teoria propõe que todas as espécies de seres vivos têm origem em um ancestral comum e evoluem ao longo do tempo por meio de processos de seleção natural. Pois bem, a primeira questão, onde pressupõe uma farsa na teoria da evolução, é que tanto os humanos quanto os macacos vêm de um mesmo ancestral, considerando que macacos e humanos não têm relação tão direta assim, como se ensina nos livros de ciências. E apesar das principais evidências da evolução, como os fósseis, onde é possível observar uma progressão gradual de forma de vida, mostrando que as espécies mudam nas gerações sucessivas, gera uma pergunta inquietante. O porquê a evolução parou? Afinal, não se vê macacos evoluindo para a forma humana. Na verdade, parece ter uma ponte muito longa entre a teoria da evolução com a realidade. Ao que parece que foi só acontecer a evolução para humanos que tudo parou no tempo. Por acaso, você nunca se perguntou o porquê os macacos não progrediram com o decorrer do tempo? Já que a teoria é considerada válida, vamos pensar um pouco. Observando o que diz a teoria da evolução, a probabilidade de ter um grupo de macacos com a sua evolução em andamento seria óbvio, certo? E por que isso não acontece? Acredita-se que os primeiros primatas tenham surgido há cerca de 65 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Ao longo de milênios, os primatas passaram por uma série de adaptações evolutivas. A partir desses primatas, surgiram diversas ramificações. Uma das linhas levou ao desenvolvimento do grupo que incluem macacos do Velho Mundo, como babuínos. Esses primatas, que são nativos da África e da Ásia, têm cérebros maiores e mais complexos e são conhecidos por suas habilidades de socialização e resolução de problemas. Uma ramificação posterior dessa linhagem evolutiva deu origem aos hominoides, grupo que inclui os grandes macacos, como gorilas, orangotangos e chimpanzés. Esses primatas têm uma ligação genética mais próximas com humanos e compartilham diversas características fisiológicas e comportamentais. Eles são conhecidos por sua inteligência, habilidades sociais avançadas e o uso de ferramentas. A evolução do macaco culminou com o surgimento do homem de Neandertal e posteriormente do Homo sapiens, como diz a teoria da evolução, apoiando a ideia de que todos os organismos vivos têm um ancestral comum. Indica a ciência que as provas da evolução também podem ser obtidas por meio de estudos genéticos. A análise do material genético dos seres vivos permite aos cientistas comparar sequências de DNA e descobrir semelhanças e diferença entre as espécies. Essas comparações genéticas revelam padrões que sustentam a ideia de que espécies aparentadas compartilham um DNA mais semelhante do que espécies distantes,
corroborando a noção de ancestralidade comum. Mas ancestralidade comum não é o mesmo do que dizer que o homem vem do macaco. Outra prova da evolução está nos registros de mudanças anatômicas ao longo do tempo. Por exemplo, os estudos sobre a anatomia das baleias mostraram que esses mamíferos marinhos compartilham características semelhantes com outros mamíferos terrestres, com a presença de ossos rudimentares que correspondem aos membros traseiros. Isso indica que durante a evolução, as baleias passaram por adaptações para o ambiente aquático, modificando sua anatomia. Já no caso das baleias e de outros seres vivos que foram se adaptando, conseguimos acreditar e compreender. Além das provas esquisitas que a ciência diz, a teoria da evolução é apoiada por uma ampla gama de estudos científicos em áreas como embriologia comparada, biogeografia, anatomia comparada, entre outros. Esses estudos complementam a compreensão da história evolutiva dos seres vivos e fornecem mais evidências consistentes com a teoria de Darwin. E demonstra, por fim, que uma história bem contada, ensinada a alunos do mundo todo, é provavelmente um conto de fadas, deixando claro que a humanidade pode ser programada como um computador para acreditar que a verdade é uma teoria, mesmo sabendo todos que teoria é somente uma ideia com gosto e cheiro de verdade. E se conseguem fazer com que todos acreditem em uma teoria, imagina você, teoricamente, é claro. Imagine o poder que essas pessoas têm, sabendo que podem te convencer. E se você quer saber mais como ocorre essa programação humanitária, clica nesse vídeo.